Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais de televisão ou também pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, nós sempre falamos isso, né? Nós temos irmãos de outras igrejas que participam conosco e eles são muito bem-vindos, são servos de Deus. E a todos a paz do Senhor. Nós estamos nesse programa já desde as últimas semanas falando sobre ministério. Nós vamos continuar dentro dessa linha falando o que é o ministério. Nós temos aqui novamente pastor Damiani. A paz do Senhor, todos os nossos irmãos. Guilherme. Paz do Senhor, pastor. Guilherme é o mais jovem, é o caçula daqui. O mais novo. Isso mesmo, Paz do Senhor a todos. Bom, fazendo uma pequena retrospectiva para poder os irmãos entenderem como é que está sendo feita a coisa, nos 2 primeiros programas, primeiro nós falamos sobre o tema do programa, o Ministério é Maior que a Vida. Se você quiser saber mais sobre essa frase, no primeiro programa nós falamos sobre por que dessa expressão que nós usamos. No segundo programa nós falamos sobre a experiência de Paulo, sobre os ministérios, mostrando o que é o ministério, a característica do ministério, como está descrito na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, verso 6. Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante para a igreja. Primeiro, a dizer para você que para nós, pastor para nós, não é título, não é profissão, isso já foi dito. Pastor para nós é uma função dada pelo Espírito Santo, como já falamos. Então, esse programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida da igreja, que depende do ministério ali, que é governo. Eu vou começar com você, Damiani. Você está com o início aí. Amém. Governo, né? Quando se fala de governo, o pastor, né? O governo do pastor, eu gostaria até de me referir a um texto da palavra que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler o verso 4, o verso 5. Diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, esse governo que está afeto ao ministério, ao pastor, primeira coisa, é um governo diferente daquilo que nós conhecemos como governo político, como governo administrativo, né, que até por mais que existam bons governantes, boas pessoas, bons administradores, mas sempre há falhas, sempre há lacunas que ficam a preencher. Mas esse governo aqui do ministério, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: não é um governo humano. Não é porque eu sou pastor, eu vou ter ascensão, vou ter uma palavra definitiva em relação àquilo que é o corpo, que é a igreja, e também em relação àquilo que são as ovelhas que são do Senhor Jesus. Então, o governo no ministério, ele precisa ser de uma forma bem clara e totalmente dependente da direção do Espírito Santo de Deus na vida do ministério. E isso não quer dizer que é o pastor que vai fazer tudo sozinho, não. A igreja é um corpo e ela tem os dons espirituais. E o governo, ele leva a igreja à oração pelos motivos, né, que são necessários, e o Espírito Santo é aquele que vai revelar a forma como o pastor tem que conduzir aquele rebanho. Às vezes é preciso uma vigília, às vezes é preciso uma palavra, às vezes também esse governo ele pode ser individualmente para um casal, para uma família, mas o importante de tudo isso é que este governo
ele tem que ser sempre aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, porque foi o Senhor que nos chamou. Esse serviço que é o ministério, ele tem que ser feito dessa forma, desta maneira. E aí nós queremos encerrar aqui dizendo o seguinte, da nossa grande necessidade nesta hora de dependermos, né? Nós dependemos dos dons espirituais e a importância dos dons espirituais nesta hora na vida da igreja. Vamos lá, Guilherme. Continua. É importante a questão de se falar acerca do governo e daquilo, pastor Amadeu, pastor Damiani, que é a ação do governo e o benefício do pastor em governar sendo direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Porque nós não fazemos a nossa vontade. A nossa experiência é de cumprir o chamado por revelação e sendo obedientes ao Espírito Santo, aquele que está sobre nós. Porque o ministério é de Jesus, não é nosso. Então nós, como a função dentro do corpo, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós vamos gerir dentro do rebanho é por aquele que é o dono do rebanho, que é Jesus. E é pelo Espírito. Então o nosso chamado, o governo, em tudo diante da igreja, do rebanho, tem que ser pelo Espírito. Eu vou te dar vou dar uma abertura para você continuar com isso aí que é muito interessante. Veja, o ministério, para nós, ele vem através de um dom espiritual. Não adianta você ter uma característica e você às vezes até você observa e tal, uma característica no irmão, acha que ele pode ser isso, mas ele vem por um dom, não é? Nós falamos na vez anterior, né? Porque era o ministério do novo pacto. Então, corpo e sangue. Então, vem por revelação. Veja uma coisa, se ele vem por revelação, Guilherme, ou seja, se ele vem através de um dom espiritual, ele só pode funcionar com dom espiritual. Ele é profético, né, pastor? E a profecia é um ato do governo do Espírito Santo em nosso meio. Tanto que, quando nós falamos no programa anterior, e nós citamos isso, a ação do ministério foi: nós perseveraremos no ministério da palavra. E o perseverar no ministério da palavra, como se o cânon ainda não tinha sido fechado. Exatamente. Por profecia. Então, o governo da igreja passa pela mão do pastor, mas o governo é de Jesus. E através dos dons, e principalmente sabedoria, discernimento, que o pastor ele precisa ter para administrar o rebanho. Vamos lá, vamos continuar nessa linha. É imprescindível. Vamos lá, vamos continuar nessa linha. Você falou o seguinte, então lá, que governe bem, né? Então, governar bem, já que você é um ministério do Espírito, quer dizer, do novo pacto, né? Pão e vinho, corpo e sangue e tal. Então, o seu ministério é do Espírito, né? E nos fez ministros do novo pacto. Muito bem. Então, ele existe em função disso. Ele é dependente disso. Ele caminha dessa forma. Veja uma coisa interessante. Governe bem. Então, como é que você vai exercer ali essa linha? Vou pegar um exemplo aqui daquilo que é normal e natural. Quero que os irmãos entendam que não há nenhuma crítica a irmãos de outras igrejas, nós estamos falando da nossa experiência. Exatamente. Né? Não tem aqui, não há uma crítica A, B, não, nada disso. Mas vejam, em toda a função da vida do homem, daquilo que ele faz, ele tem um preparo. Se ele é médico, ele tem um preparo, ele passa 6 anos fazendo, né, um curso médico, depois ele pode se especializar, faz um doutorado, um pós-doutorado, o que ele pretenda.
Mas ele é preparado, ele tem as chamadas matérias que ele vai ter que dominar para exercer aquela função de médico. Quando você tem uma função de pastor na linha acadêmica, há um preparo para isso. Há um preparo... Como se apresentar. Há um preparo, por exemplo, Como tem que saber se dirigir, ouvir. psicologia, sociologia, a técnica do discurso, que é a homilética e tal, aquela coisa toda. Ah, tudo bem, tá tudo certo, isso é válido. Isso é válido. Nós não temos dessa forma. Entendeu? Sim. Mas nós temos um grupo de dons que são 9. Né? Eu te pergunto, qual a função do governo agora administrando a igreja e esses 9 dons? A função do governo é colocar tudo em ordem, todas as coisas em ordem. O pastor, ele é direcionado pelo Espírito e ele é dependente total do Espírito. Então, quando o pastor ele entende isso, ele administra esses dons dentro do corpo, ele está colocando em ordem, colocando em prática tudo aquilo que é a vontade do Senhor, do Espírito Santo, no meio da igreja. E isso é importante, por quê? Porque o preparo, pastor Madeu, é feito pelo Espírito. Porque se a gente for olhar pela questão da nossa vocação, nós não temos. Guilherme, e o dom sempre é incompleto. É interessante, Damiani, porque a gente está na igreja e vê o seguinte, o dom, e essa foi a grande luta que nós tivemos no início, quando a igreja começou, que as pessoas que tinham dons achavam que eram donas. Exatamente. Do dom, e não é. Então, porque o dom vem... Inclusive, pastor, o dom está submisso ao governo da igreja. Isso. Sim. Então, vamos dizer assim, é uma simbiose, né? O pastor depende do dom para governar, mas o dom tem que passar pelo ministério, porque eles estão diretamente afinados entre si. Eu vou contar uma experiência, depois vou voltar para você, Damiani. Estou esperando aqui. Olha só, nós fizemos o primeiro seminário na Bélgica. Foi até uma experiência muito interessante. E quando nós fizemos esse seminário lá, tinha um pastor da Holanda. Ele ficou impressionado com o seminário, com o uso de dons espirituais. Dons de corpo. Ele ficou impressionado. Aí falou, vocês podiam passar lá na Holanda, no outro dia, almoçar com a gente. O seminário tinha sido no sábado, no domingo nós passamos para a Holanda. Para dar testemunhar disso para minha mulher e meu filho. E nós fomos lá no outro dia, ele chamou um outro pastor para vir também, nós testemunhamos. O outro pastor de uma grande igreja na cidade de Eindhoven, na Holanda, ele disse, eu creio nos dons espirituais, tenho experiência com dons espirituais, mas eu não deixo exercício de dom espiritual na vida da igreja. E eu sou de uma linha pentecostal, ele falou. E eu perguntei, mas por quê? Muito simples. Porque eu não sei quando é que é e quando é que não é. Então, para evitar problema, eu prefiro não ter. Continuo com você. Faltou. Governo, né? Faltou governo. Governo. É o dom de forma espalhada no meio do corpo. Ele né? não tinha corpo, né? A igreja dele não era corpo, né? Porque o dom, ele é discernido no corpo. Então isso... Às vezes eu tenho uma visão, conto, às vezes... Aí você vai, o outro dá o discernimento. O dom ele nunca vem completo, como você falou. Então ele se completa dentro do corpo, né? Inclusive a nossa experiência é muito grande com o grupo de intercessão, né? Isso. Porque o grupo de intercessão é onde o pastor administra os dons, né? Você tem que ter um cuidado muito grande, inclusive de falar isso para as ovelhas. O dom, primeiro que você falou, ele não é seu, o dom é do corpo. O dom é aquilo que o Espírito Santo te usou, você buscou, pediu, e o Senhor te dá para a bênção do corpo, ou seja, para a edificação do corpo, né? Então, o dom fora do corpo é o dom fora do governo, ele é um perigo. Isso é um perigo. Então, o pastor, ele precisa estar atento de quando, em vez de fazer uma reunião, orientar, porque todos os dons, eles têm que passar pelo ministério. E aí, então,
há um governo, há uma direção, não vai haver um prejuízo, né, ali com estes dons bem administrados. Isso é importante. O que vemos, então é o seguinte, a formação, então o governo para nós, o ministério, ele exerce o governo dessa forma, né? Uma das coisas importantes, quer dizer, trabalhar na igreja com dons espirituais. O pastor que não sabe trabalhar com isso, a grande dificuldade que nós tivemos com pastores tradicionais que vieram para o nosso meio, incrível, né? Alguns se deram bem porque eram servos de Deus e tal. Mas o grande problema de pastores tradicionais, isso lá no início nosso, que vieram para o nosso meio, eles tinham uma grande dificuldade, porque eles não tinham essa formação com relação a exercer o governo, a administrar os dons espirituais na vida da igreja. É verdade. Aí você tinha, porque é o seguinte, o dom incompleto, o Gedeuti diz uma coisa muito interessante, há muito tempo ele dizia isso, ele dizia nas reuniões de pastores, ele dizia o seguinte: a razão, ela pode anular a revelação. Como que isso pode acontecer? Verdade. Eu tenho um dom dentro de uma linha, né? E tal. E eu pego esse dom e eu interpreto esse dom fora daquela linha que é do Espírito Santo. De forma isolada, né? Eu pego esse dom. Exemplo. Olha, isso aconteceu no nosso meio. Lá atrás, no início. O senhor deu uma revelação a respeito de uma irmã, ela tinha um problema sério no casamento. E o irmão entregou um dom e não completou. Lá no início, a igreja estava começando. A irmã precisa de um novo casamento. Tá? Esse foi o dom. Tá? A revelação foi essa. Era do senhor, tudo bem. Passou o tempo, essa irmã se separou do marido e casou novamente. O segundo casamento dela foi pior que o primeiro. Eu tinha o dom. Quando ela veio com o dom, orar o senhor, cobrar. Eu disse, não falei isso. Falei que o novo casamento da irmã, não era isso. Era um compromisso da irmã com o Senhor. Com o Senhor. Era esse o compromisso. Com o noivo, né? Então, veja, o que aconteceu? A razão entrou ali e anulou a revelação. Faltou discernimento. Isso é um perigo dentro da igreja. Então, mas isso faz parte de governo. Então, para você administrar dom espiritual dentro da igreja, se você não tiver, se você não seguir essa linha doutrinária de corpo, como você falou, você perde tudo dentro disso aí. Bom, nós estamos quase adiantados, mas eu ainda vou fazer uma pergunta a você, Damiani. Pode fazer. Vamos lá. Fazer para você, depois vou para ele completar. Como surge? A segunda sua vai ser para complementar essa dele. Não sei nem se vai dar tempo, se for de continuar no outro. Então, como é que surge o pastor no nosso meio? Como é que surge o pastor no nosso meio? Como é que se forma o pastor? Como é que se forma o pastor no nosso meio? Primeiro, ele é chamado por uma revelação, por uma profecia, né? E depois que ele é chamado, não quer dizer que ele esteja pronto. É isso? Nós temos a experiência de Davi, que Davi foi chamado, foi ungido. Isso você está entrando na resposta dele, mas tudo bem, você está na resposta do Guilherme, não é? E Davi passou um período... Né? Mas veja só, Damiani, olha o seguinte, você aí faz parte do governo, né? Isso. Quando você está na igreja, você como pastor, você observa, porque... Vamos pegar outra frase de Gedeuti. A gente pega, porque ele é o mais antigo, então a gente pode pegar. Tá certo. Ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Então, ovelha gera ovelha, ministério gera ministério. Então você, na sua igreja, é muito bom que ela cresça, mas que surjam ministérios. Outra frase lá do doutor.
o pastor tem que ser melhor que você. Tem que se formar um melhor do que Melhor você. que você. Por quê? Porque ele tem que ter as suas virtudes sem os seus defeitos. Bom, isso tudo é perfeito. Bom, muito bem. Você olha dentro da igreja, isso é governo. Aí você vê alguém que começa a se destacar. Aí você observa a mensagem, você começa a observar a maneira como ele lida com as pessoas. Governo. Se ele é um homem fiel. Se ele é fiel. Aí você começa a obediente. observar se é obediente. As determinadas revelações. Se é um homem de seminário, né? Se ele, Isso. aí você começa, exatamente, aí você começa... Mas outra coisa, então vou voltar para você. Guilherme, então vou pegar a resposta dele aqui. Então, uma pergunta que os irmãos fazem para nós encerrarmos essa primeira etapa. As pessoas às vezes perguntam para nós por que nós temos essa figura do ungido, né? Daquele que é um período de unção ali e depois ele é ordenado e ele só pode executar atos pastorais, quer dizer, de governo, depois que ele for ordenado. De onde veio isso? Há uma explicação bíblica para isso? É com você, Guilherme. Pastor Madeu, essa pergunta é bem pertinente e relevante, porque no nosso chamado, como o nosso chamado é uma função, não é um título, então existe uma seleção do Espírito Santo no que diz respeito a tirar do meio do rebanho o pastor, a formação de um pastor, né? Então, nós entendemos, e o pastor Francisco já falou sobre isso, que é um chamado por revelação. Então, se é um chamado por revelação, quem direciona e guia é o Espírito Santo. Assim como o Senhor fez com Samuel. Você vai lá na casa de Jessé e você vai lá sacrificar e ungir aquele dos filhos que eu separei para ser o rei. Na aparência, Samuel já tinha dado o veredito, né? O primeiro que chegou falou assim, certamente... Estou diante do ungido. Estou diante do ungido do Senhor. Mas o chamado é por revelação, não é por algo aparente. Mas a característica de Davi é que ele estava lá no meio do rebanho. Exatamente. E outra coisa, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E o chamado de Davi... Ele saiu dali e foi logo assumir o governo? Não, o chamado de Davi a partir daquele momento foi um chamado para provas, duras provas que ele enfrentou. Ele mesmo, né, dá testemunho com o urso, com o leão, e defendendo o rebanho, mas depois com Golias e depois perseguido por Saul, Davi viveu a sua unção um período de provas, para depois, né, ele ser ordenado ao governo de Israel. Então nós temos também essa experiência. Por quê? Porque o nosso chamado é pelo Espírito, o mesmo Espírito que se revelou a Samuel, que direcionou Samuel até a casa de Jessé e que selecionou Davi para o ministério, para o seu chamado ali, como ungido já rei, mas primeiro ele foi ser provado. Por que isso, pastor? Porque Deus tomou para si aquele que era segundo o seu coração. E para isso, Deus precisou forjar nas provas Davi, para Davi não ter a mesma conduta de Saul. Isso é importante, né? O nosso tempo está esgotado. Nós vamos encerrar aqui, mas vamos continuar na próxima semana. Damiane. A paz do Senhor, nossos irmãos. Guilherme. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos. Nós vamos continuar ainda com esse assunto na próxima semana. Tem muita coisa para se falar sobre ministério. Hoje nós falamos um pouquinho sobre governo, né? O ministério e o governo na vida da igreja, o que é isso. Mas nós voltamos na próxima semana, ainda dando continuidade a esse assunto. A paz do Senhor a todos.